Oi, abençoado. O Espírito Santo colocou mais uma palavra no meu coração para que eu possa compartilhar com vocês no nosso canalzinho aqui, ó. Palavra, oração e suplementação. É o nosso tema de hoje aí, ó. Olhar para cima, nós vamos encontrar Deus, a liberdade e a nossa prosperidade, né? Olha, o nosso primeiro texto está lá em Mateus 8, né? E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E eles lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Isso é uma passagem de Jesus, onde ele chegou, né, no lugar onde tinha muitos demônios. E os demônios reconheceram Jesus. E Jesus transportaram ele para os porcos e depois eles se afogaram no mar. Agora nós vamos para o segundo texto. Está lá no Antigo Testamento, que eu sempre falo, né? Quem estuda a sua história não perde a sua identidade, sabe para onde vai, né? Está lá no livro do 2 Reis, capítulo 2, verso 9. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, que os separou, e Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia ver, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão, né? Esse segundo texto fala de Eliseu, a transição de Elias para Eliseu. Eliseu, olhando para cima, e vê uma carruagem de fogo levando Elias, né? Nós temos dois pontos aqui, falando de olhar para baixo e de olhar para cima, né? Nós temos várias passagens, né, que para as pessoas, os heróis da fé, ter a sua prosperidade, ter a sua liberdade, conseguir vencer os seus objetivos, conseguir vencer os seus problemas, ter seguido, né, o seu propósito até o final, eles tiveram que olhar para cima, né? Nós temos lá a versão de Noé, onde ele viu uma arca, né? Nós temos Jacó, que viu uma escada, né? Então todos eles teve que olhar para cima. O que é olhar para cima? Nós temos que levar nossas orações para Deus, para cima, né? Nós temos aquela passagem ali onde Jesus, né, passou naquele lugar ali e tinha muitos demônios, e eles fizeram os demônios entrar nos porcos. Ali Jesus já usa, ao ensinar, ao libertar demônios daquele povo ali, ele já estava ensinando ao povo que toda pessoa que é egoísta, toda pessoa que é soberba, toda pessoa que tem idolatria, que tem a bebedeira, que tem o ciúme, que tem a inveja, né, que tem o sectarismo, ou seja, uma opinião religiosa, que é gananciosa, né, toda pessoa que se alimenta os instintos egoístas, ele olha para baixo, ele se apega a este mundo, ele não consegue enxergar a luz, né? Jesus está mostrando naquele texto ali, né? Porque o animal, o porco, né? Porque o porco, ele só olha para baixo, né? Ele se assimila, o coração dele se assimila com o coração humano. O porco, né? Ele quer comer tudo que está na sua frente, certo? E Jesus está abençoando aquela multidão, mas aquela multidão ali depois está repreendendo Jesus, porque eles viviam ali da criação do porco, né? Eles faziam comércio. Olha para você ver, quando Deus fala assim: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, todas as coisas estão acrescentadas. Mas se eu coloco o dinheiro em primeiro lugar da minha vida, eu vou continuar olhando para baixo.
eu não vou ver a luz, eu não vou ver ao meu redor, o meu próximo, eu não vou praticar, né, o amor. O que é o amor? Então, para mim praticar esse amor que Jesus nos ensinou, tem uma parte que fala lá, né, em Coríntios 13, né? O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se a gente não procurar Jesus, nós não vamos ter essa qualidade para olhar para cima. E só vou começar a olhar para cima se eu começar a fazer orações, se eu começar a frequentar uma igreja, se eu começar a tomar uma santa ceia, se eu discernir o que é o corpo de Jesus, o que é o vinho, que é a nova aliança, se eu pegar os benefícios, né, da segunda casa, da segunda aliança, essa aliança que foi conquistada com sangue, essa aliança que foi conquistada com amor, essa aliança que foi conquistada com justiça, e essa aliança só foi conquistada através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que fala lá na Bíblia, em João, né, que eu falo que ali é o Evangelho do Amor, João 14, verso 6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Aí ele já chega em João 14, 26, e vou deixar o Espírito Santo para ser o seu advogado, para ser o seu mediador, fazer tudo e lembrar que Jesus nos ensinou. Eu só vou ter o Espírito Santo na minha vida se eu começar a olhar para cima. O que é olhar para cima? É olhar para Jesus, para que eles possam nos dar luz. Luz é para que eu possa enxergar meu mundo espiritual, é para que eu possa enxergar os meus pecados. Por isso que ele falou: deixai a tua vida em mim, segue. O que é deixar a minha vida? É deixar a minha vida, né? Que eu só me dedico mais ao entretenimento, que a pessoa, aquela que se dedica mais ao adultério, aquela pessoa que se dedica mais à idolatria, aquela pessoa que se dedica mais à religião, aquela pessoa que tem muita inveja, aquela pessoa que é muito gananciosa. É essa a vida que nós temos que deixar, para que nós possamos olhar para cima, para que nós possamos viver uma vida de paz, né? Jesus já fala: no mundo havereis aflições, mas vinde ter a mim ter paz. Jesus não promete só felicidade, ele promete também que neste mundo nós vamos ter problemas. Mas esses problemas, meu irmão, ele só vai parar e só vai nos tornar fortes, porque toda tribulação que Deus usa na nossa vida é para nos santificar. E toda tribulação que o mundo usa no ser humano é para matar, é para se transformar ele em pó. Porque lá em Gênesis já fala, né, do castigo da serpente: alimentarás do pó dessa terra. Então toda pessoa que entra nessa tribulação do mundo se torna pó, fica aqui na terra e não olha lá para cima, e não vê lá para cima, né? Jesus, na sua caminhada aqui no seu ministério, no final, o que ele fez? Ele subiu aos céus, né? Ele foi elevado às alturas, né? À vista, está escrito lá em Atos, né? Em 1:9-12, dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões Galileu, por que está olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto do céu virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Então temos que olhar para cima. Escuta essa música, né? Uma música muito gosto, muito interessante, chama Carruagem de Fogo, de Sofia Cardoso, para que essa mensagem seja completa. E vamos olhar para cima, e vamos olhar para Deus, e vamos olhar para Jesus, para ter nossa prosperidade, a nossa liberdade. Amém.